tudo bem? Eu sou a professora Ângela, nós estamos aqui na nossa primeira videoaula, né, do primeiro tema, que é o nascimento da filosofia. Mas, para que a gente possa caminhar no nosso curso, é importante, então, que conheçamos algumas técnicas de leitura, que vai ser, então, o objeto da nossa videoaula, ok? Bom, então, a nossa primeira observação aqui, a nossa primeira grande questão é justamente como aplicar uma metodologia diferenciada e qualitativa, né, em leitura de textos. Bom, então, né, o nosso objetivo primeiro na filosofia, aliás, não só na filosofia, esse método ele vai poder ser usado em todas as disciplinas das ciências humanas, né, na medida que nós perdemos um pouco o nosso hábito de leitura de texto. E o texto filosófico, ele é um pouco mais, ele exige um pouco mais, né, à medida em que a filosofia ela tem um objeto que é conceitual, né? A gente trabalha com conceitos, então é importante que a gente aprenda um pouco mais sobre, né, o encadeamento lógico, né, de um texto acadêmico, tá? Então vamos lá. Bom, todos nós, então, né, já fazemos filosofia há muito tempo. Acho que nós já fazemos filosofia desde os 4, 5 anos de idade, quando nos perguntamos, né, ainda crianças, né, por que chove, né, por que aconteceu tal coisa, por que a vida da pessoa, por exemplo, é tão difícil, tão complicada, né, porque as pessoas sofrem. Essas perguntas, elas, né, elas são sempre indagações que vão amadurecendo no decorrer da nossa vida. Para nós da filosofia, tudo serve como matéria-prima, né, para o pensamento do filósofo. Então, para nós da filosofia, muitas vezes, né, a vida ela serve como o nosso grande objeto de indagação e de questionamento. Essas perguntas, por exemplo, né, o que é política, o que é justiça, o que é a beleza, né, elas vão sendo consideradas e investigadas, né? Uma conversa à mesa pode se tornar também um objeto filosófico. Observar o comportamento das pessoas também se torna de uma certa maneira, né? Por que o homem é desta maneira e não de outra? Porque as pessoas agem, por exemplo, sem ética, sem escrúpulos, também acaba sendo, então, um grande objeto para a nossa filosofia. Nós ainda vamos ter um momento mais específico, né? Mas já que estamos num curso de licenciatura, é importante que a gente observe que a filosofia, desde o primeiro momento que o Brasil foi descoberto, né, ela vai ser implantada, né, o ensino vai ser implantado no Brasil a partir da chegada dos jesuítas. Mas a filosofia ela vai tendo um movimento pendular segundo o contexto histórico brasileiro. Então, nós vamos ter, ao longo da história do ensino da filosofia no Brasil, momentos em que temos a implantação da filosofia na matriz curricular, mas também vamos ter momentos de exclusão da filosofia. Um grande período, né, de ausência da filosofia acontece quando há o decreto, né, a lei 5692/71, que vai excluir definitivamente a filosofia da matriz curricular do ensino médio por conta do período da ditadura militar, né? Então, nesse período, nós não vamos ter disciplinas que promovam o senso crítico. Então, durante todo esse momento, né, todas essas décadas aqui de ausência da filosofia e de outras ciências, né, que trabalhariam de uma maneira mais crítica o próprio questionamento da sociedade, né, ela só vai ser retomada a partir, então, de 1996,
né? Depois do período da ditadura, nós vamos ter aí, a partir de 1984, né, algumas discussões para a volta do ensino da filosofia no Brasil, e a partir de 1996 nós vamos ter o que nós vamos chamar de parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros curriculares nacionais são as diretrizes, né, que vão nortear os objetivos de cada disciplina dentro, né, da matriz curricular de todas as escolas do ensino médio. Então, a filosofia também tem o seu PCN, tá? Então, os parâmetros curriculares nacionais, né, eles vão ser implantados para a área de ciências humanas e suas tecnologias do ensino médio. Então, desde 1996, quando se iniciaram os estudos e a discussão de documentos preliminares que embasaram as reflexões sobre seu novo papel no currículo. Então, né, a partir desse grande documento que é o PCN, e mais especificamente o nosso PCN de filosofia, nós vamos ter aqui, eu vou apresentar para vocês alguns trechos que elucidam as competências e as habilidades a serem desenvolvidas na filosofia. Bom, a primeira grande delas, né, a primeira grande habilidade é a de ler textos filosóficos de modo significativo. Todo mundo, né, sabe ler, mas nem sempre a gente vai ter uma leitura de um texto, né, de maneira qualitativa, né? Ou seja, isto implica, então, que há dentro de um texto várias camadas, né, de interpretação que podem ser, ao longo, né, da aplicação dessa metodologia que a gente vai estar ensinando aqui no decorrer do curso, né, você vai ter a possibilidade de sair de uma leitura meramente literal de um texto para camadas muito mais profundas que vão permitir uma abertura, né, no seu horizonte, no seu olhar, na sua crítica e na sua lente, né, essa lente pela qual você olha o mundo. Então, aqui nos PCNs nós vamos ter o quê? Então, primeira grande habilidade, ler textos filosóficos de modo significativo. Então, primeira, refere-se às diversas dimensões sobre as quais a elaboração filosófica se produz, como a natureza, a arte, a linguagem, a moral, o conhecimento, etc. Então, a filosofia, como a gente vai ver, né, ela abrange várias áreas do conhecimento. Continuando aqui, refere-se às diversas perspectivas filosóficas em que essas dimensões são abordadas, os diferentes sistemas, as diferentes tradições e correntes em filosofia. Então, na verdade, a filosofia, como a gente vai estar vendo, né, na nossa teleaula, nas aulas iniciais, a filosofia ela tem 2.600 anos de história. Né? Então, dentro desse grande período aqui, que vai envolver 2,5 milênios, né, nós vamos ter uma série de pensadores. Esses pensadores, de alguma maneira, eles acabam sendo classificados dentro de uma corrente ou outra do pensamento. Então, é muito complicado, né, mesmo que a gente pudesse viver 100 anos, a gente não conseguiria, de forma alguma, abranger toda, né, toda a leitura que esses pensamentos, que esses pensadores produziram, né? Então, há uma necessidade de selecionar os textos, né, que vão ser estudados em filosofia. Então, é preciso que dentro desses 2.600 anos de história da filosofia, né, já que a gente vai ter aí na matriz curricular do ensino médio o curso de filosofia com 2 horas aula por semana, há uma necessidade de se fazer um recorte com relação a toda essa literatura que foi produzida dentro do campo filosófico.
né? Por isso, então, né, a questão de selecionar e recortar esses textos, né? Considerando que todos os conteúdos filosóficos, como de resto, todos os conteúdos teóricos são discursos, veremos que o ensinar filosofia no ensino médio converte-se primariamente na tarefa de fazer o estudante aceder a uma competência discursivo-filosófica. Então, dentro dessa competência discursivo-filosófica, o que nós temos, né? Nós temos uma produção bibliográfica imensa, todos os grandes pensadores escreveram, né, a sua filosofia, escreveram vários livros, então é importante que a gente entenda que a leitura que se faz dentro de um texto filosófico, ela não é uma leitura como, por exemplo, a gente faz quando lê uma novela, quando a gente lê, né, uma matéria numa revista, que é muito mais simples nesse sentido, né? Então, é importante que todos nós tenhamos essa competência, que significa justamente o quê, né? Conhecer e ter o domínio, em primeiro lugar, da língua portuguesa e, em segundo lugar, dessa construção argumentativa, né, que há dentro de cada texto filosófico. Então, esta competência discursivo-filosófica, ela implica em algumas habilidades. Por exemplo, na problematização daquilo que é lido. Ou seja, nós temos, então, um primeiro plano, que é o da literalidade imediata, ou seja, o aluno vai ter que ser capaz de compreender, né, do que trata o texto, qual é a temática do texto, qual é a ideia central desse texto, mas dentro da filosofia isso só não basta, é preciso ir mais além, né? Então, dentro dessa competência discursiva, compreensão da literalidade do texto, mas também o de vivências associadas ao discurso. Ou seja, né, um pensador, ele é sempre filho do seu tempo, né? Por mais que ele se pretenda atemporal, por mais que ele se pretenda fora do tempo, ou por mais que a gente tente, muitas vezes, separar o autor da sua vida, das suas vivências, e é muito complicado não tecer algumas relações. Por exemplo, falar do pensamento do Nietzsche, por exemplo, né? É muito difícil não fazer nenhuma relação da vida do Nietzsche ou da vida do Rousseau, da vida do Descartes, com alguns aspectos que vão aparecer mesmo no plano objetivo da sua obra, né? Há também um ponto muito importante, porque todo texto filosófico, assim como qualquer outra leitura acadêmica que a gente for fazer, nós vamos encontrar uma argumentação interna. Então, dentro dessa habilidade, dentro dessa competência que é a discursivo-filosófica, nós vamos aprender, então, a perceber os momentos pontuais de cada texto, né? Mais à frente, então, nós vamos estar discutindo, por exemplo, sobre a leitura estrutural de um texto filosófico. Isso vai ficar mais claro, mas numa primeira instância, nós vamos poder perceber o quê? Que todo texto acadêmico, filosófico, ele tem um começo, ele tem um meio que desenvolve os temas que vão ser abordados. Cada temática a ser abordada dentro desse texto provavelmente terá alguns tópicos e muitas vezes subtópicos e às vezes também tópicos desses subtópicos, né, para a gente poder construir ou refazer o percurso desse autor dentro, né, da leitura desse texto acadêmico. Bom, então, voltando aqui, né, em primeiro lugar, a capacidade de análise. Não é possível criticar nada sem o recurso ao exame detalhado dos elementos conceituais que possibilitam
a compreensão precisa de um texto filosófico. Esta capacidade se articula com as outras como a destreza hermenêutica, isto é, a capacidade de interpretação. Trata-se aqui de tematizar aspectos implícitos, recuperar a camada profunda que se oculta para além do que é dito expressamente. Então, aqui a gente vai encontrar, né, duas grandes vertentes. A primeira grande vertente é a compreensão da literalidade do texto, ou seja, aquilo que está expresso, aquilo que está manifesto dentro do texto. Mas, de posse desta competência discursivo-filosófica, nós vamos poder também encontrar aquilo que está oculto, aquilo que não foi revelado no texto, ou seja, aquilo que não foi dito. E este não dito, ele também se revela em camadas, né? Camadas de compreensão. Por isso que muitas vezes, quando você lê um texto aos 15, você tem uma certa leitura. E aí, quando você tem 30 anos e volta na leitura daquele texto, certamente a sua compreensão da obra vai ser num outro nível. Então, né, a filosofia, ela vai tentar fazer com que você consiga captar todas essas camadas, né, que estão escondidas, né, e submersas, não, né, colocadas na literalidade do texto. Então, como eu falei, né, é importante que a gente entenda que todo texto ele tem uma ordem, que a gente vai chamar de um encadeamento lógico. E aqui nos PCNs o texto está como ordem das razões. Então, nós vamos aprender a puxar, né, essa ordem das razões a partir do texto. E aí, por fim, né, a capacidade de crítica e de problematização que decorre, né, dessa possibilidade de não só ler literalmente e de modo rigoroso o texto, mas também de poder abarcar essas outras camadas que não foram apresentadas ou que não foram reveladas nessa literalidade. Então, essa é a nossa primeira competência. A nossa segunda grande competência, ela diz respeito a ler de modo filosófico textos de diferentes estruturas e registros. O que significa isso? Né? Então, a partir do momento em que a gente vai caminhando dentro das aulas de filosofia e que vocês forem conhecendo todos os outros pensadores, né? Forem conhecendo as escolas e forem tecendo junto com a gente aqui esse percurso dentro da história da filosofia, certamente vocês vão se apropriar de alguns conceitos. E isso vai te ajudar a compor a lente pela qual você vai olhar o mundo. Então, é muito mais interessante, né, a partir do momento que você está de posse do conhecimento de alguns pensadores e de algumas ideias desses pensadores, é muito importante, então, que você consiga refletir esse pensamento, né, em outras formas de discurso que aparecem no nosso dia a dia, que aparecem no nosso cotidiano. Isso vai nos ajudar, então, a interpretar o mundo de uma maneira diferenciada, né? Então, para que isso possa acontecer, como eu disse, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer um pouco da história da filosofia, tem que conhecer um pouco sobre os pensadores, né, para que a gente possa fazer uma leitura de um texto não filosófico, mas de uma maneira filosófica. É claro que nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, dar conta
de todo um repertório que determinados assuntos exigem, né? Então, muitas vezes, só aquilo que você viu na aula de filosofia talvez não seja suficiente para isso. É necessário, muitas vezes, que a gente também recorra a outras pesquisas para além daquilo que foi dado na sala de aula. Por exemplo, né, a poesia, a literatura, a filosofia e literatura, elas formam uma grande interface, né? A gente pode compreender melhor o ser humano pela literatura, né? E a literatura talvez nos ajude a ilustrar, por exemplos, aquilo que muitas vezes num conceito filosófico é muito abstrato, né? Por exemplo, um dos grandes temas da filosofia é o amor. Isso está posto desde a obra do Platão, né? E aqui a gente tem, né, um famoso poema, né, do Carlos Drummond de Andrade chamado Quadrilha. Esse é bem conhecido. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, na verdade, né, quando Carlos Drummond de Andrade ele trata sobre o destino de cada um, o que aconteceu com a Teresa, o que aconteceu com Raimundo, é o que acontece de uma certa maneira na vida de todos nós, né? E o que acontece na vida de todos nós? Nem sempre nós vamos ter os amores correspondidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, né, essa não correspondência, ela também nos coloca numa certa postura, né, e também nos coloca numa deliberação sobre o que fazer com relação à nossa própria vida, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o João foi viajar, a Teresa foi para o convento, o Raimundo faleceu, né? E a Maria não se casou. Isso acontece com várias pessoas no mundo o tempo todo. Mas, né, a gente sempre vai ter aí a possibilidade do amor ser ou não correspondido e o que vai acontecer com a vida de cada um. Então, essas são discussões que são pertinentes à filosofia, mas que são ilustradas pela literatura. Por exemplo, a gente também pode ler de uma maneira muito filosófica uma charge. Parece uma bobagem, mas uma pessoa no senso comum, certamente ela vai lembrar, né, da Copa e todos os problemas políticos, sociais, econômicos, né, que foram omitidos com relação à Copa, né? Então, a gente pode fazer uma leitura de uma charge no senso comum? Certamente que pode, mas, né, a partir do momento em que eu tenho um referencial teórico, né, e me valho dos pensadores que trabalharam de uma maneira mais sistemática a política, eu vou conseguir fazer uma leitura muito mais profunda, muito mais verticalizada, né, de uma charge, por exemplo. Aqui seria muito interessante se você pudesse ouvir aqui comigo, né, uma música do Raul Seixas chamada Ouro de Tolo. Então eu vou pedir para você, né, clicar aí no link que está aparecendo, né, e ouça comigo essa música. Essa música, né, ela pode ser ouvida de várias maneiras. Uma primeira maneira, como a gente pode ouvir uma música no senso comum, você liga o rádio, se distrai, né, você está ali para escutar e para relaxar, mas dentro de uma perspectiva filosófica, uma letra como essa, né, ela merece o quê? Uma atenção.
A gente poderia, por exemplo, trazer alguns pensadores para analisar essa música, já que ela permite, pelo seu conteúdo, não só uma possibilidade de interpretação da literalidade da música, mas a partir da filosofia a gente também pode verticalizar o que o Raul Seixas está querendo dizer aqui nessa música. Por exemplo, aqui ele fala, né, que ele tem um emprego estável, que ele tem tudo para ser feliz e, na verdade, ele não consegue. Ele consegue levar as crianças, né, no zoológico, ele conseguiu comprar um carro, ou seja, ele é um cara que lutou na vida, né? Mas isto não significa necessariamente felicidade. Então, aqui, em primeiro lugar, né, o que o Raul está colocando, né? O que é felicidade? Será que se eu tiver todas essas coisas, eu vou ser feliz de verdade? Né? Será que eu tenho que deixar a vida passar? Né? Ou eu vou ter que ficar. Essa música merecia um olhar bem cuidadoso, né? E a gente poderia estar trazendo vários filósofos aqui para discutir isso, né? Mas aqui ele fala também, né, dos papéis sociais, por exemplo, né? E ele fala que ele não quer deixar a vida passar. Ele quer tomar as rédeas da sua vida. Por exemplo, quando ele fala: eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Então, cada estrofe dessa música, ela pode ser lida de uma maneira literal, mas ela também pode ser lida a partir de alguns filósofos, por exemplo, dos filósofos existencialistas como Sartre, por exemplo. E aí, essa música, ela deixa de ser uma mera distração para se tornar uma grande aula de filosofia. E aqui, para encerrar, então, a nossa videoaula, né? Uma boa fotografia, ela também nos faz, ou melhor, ela também nos permite uma leitura filosófica, né? Aqui a gente tem a foto do Sebastião Salgado, né? O Sebastião Salgado é um grande fotógrafo brasileiro, né? Ele tem vários álbuns que poderiam nos servir de mote aqui para essa primeira aula. Mas a gente pode perceber pela foto, né, a grande questão da desigualdade social, a grande questão da fome, né, e do quanto hoje esse mundo contemporâneo teria todas as condições para erradicar a fome no mundo. Então, para aprofundar essas questões, a gente realmente precisa de, né, uma grande ferramenta para ler o mundo, que é a da filosofia. Então, só para a gente fechar aqui a nossa videoaula, nós vimos, então, a primeira grande competência, que é a de ler textos filosóficos. E a segunda grande competência é a de ler filosoficamente textos que não são filosóficos. Na nossa próxima videoaula, eu vou, então, dar aí algumas orientações, né, para que a gente possa aprofundar esse método de leitura, que é o que a gente vai chamar de método estrutural. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até mais.